Muito bem-vindos a mais uma edição do Alipod, que hoje tem um convidado super especial, uma pessoa que dedica a própria vida a cuidar da vida de outras pessoas e que participa muito da minha vida. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui no Alipod um amigo, um orientador, um conselheiro, o Padre Everaldo. Seja muito bem-vindo ao Alipod, Padre. Eu agradeço o carinho, agradeço todas as deferências que você fez antes de me apresentar. Eu também sou um que estou a caminho. Você abriu um, um assunto ali que é um assunto que já foi explorado por outras pessoas. Eu dedico a minha vida a cuidar da vida dos outros, mas eu tenho que cuidar da minha própria vida também, né? Dedico a minha vida a ajudar a vida das outras pessoas e estou procurando ajudar a minha vida também para ajudar bem a vida das outras pessoas. Fantástico! E aí a gente vai direto para o assunto do Alipod, onde nós abordamos sempre aqui juntos com os nossos convidados sobre saúde, sobre família, sobre fé e sobre negócios. Aí vamos começar, vou pegar leve com o padre hoje, vamos começar conversando um pouquinho sobre saúde. Como a gente já veio dizendo, o senhor cuida da vida de outras pessoas, mas como é que faz no meio de uma rotina tão corrida para gerir e cuidar da sua própria saúde física e principalmente mental e saúde espiritual, já que o senhor tem muita demanda, que eu sei. Na verdade, você abordar esse assunto, acho que é uma temática que todo mundo precisa refletir sobre ela. Porque a gente é ótimo para falar da vida das outras pessoas ou cuidar da vida das outras pessoas. Eu acho que todas as pessoas merecem, ou precisam dar atenção a essa temática. Cuidar de si mesmo, cuidar de nós mesmos. Eu tenho procurado no dia a dia, a partir da ajuda de amigos, amigos inclusive da área médica, que cuidam de você também, da endocrinologista, doutora Cris, que esteve aqui a semana passada, que me acompanha, procuro regular um pouco a alimentação, que é um desafio todo dia, né? Estou retomando agora as caminhadas, o frio segurou um pouco a gente mais. Estou retomando as caminhadas, por isso que eu digo que São Pedro é uma área da cidade que tem um espaço privilegiado para a gente vivenciar isso. E também o fato de ter contato com a natureza, cuidar das coisas ali no entorno da casa, mexer com a terra, isso é também uma maneira de cuidar da saúde mental. Estou procurando fazer acompanhamento tanto terapêutico, porque eu acho que a gente que atende as pessoas também precisa ser atendido, mas acompanhamento espiritual também, isso ajuda muito, com toda certeza. A gente se ajudar, a gente ajuda melhor as outras pessoas a partir do cuidado com a gente mesmo. É um desafio, mas é um exercício constante e eu estou procurando fazer isso. Então, padre também busca acompanhamento espiritual? Claro que busca. É aconselhado, é pedido a todo padre o aconselhamento espiritual permanente. Além disso, nós temos os amigos padres, né? Aqueles com quem a gente tem maior proximidade, que a gente liga para para pedir um conselho, para partilhar um assunto que a gente está vivenciando. Nós nos encontramos para conversar uma conversa mais livre, uma conversa mais sem esquemas pré-determinados, mas é também ali um espaço para cultivar a própria saúde espiritual, a saúde mental, a possibilidade de partilhar com outros padres, não são todos, né? Aqueles com quem a gente tem maior proximidade, partilhar aquilo que a gente está vivenciando. Isso é um aconselhamento e um acompanhamento. Olha que sensacional isso, hein? A importância de todos nós buscarmos por ajuda. Vamos partir para a segunda temática, que é a temática da família. Padre Everaldo escuta e acompanha várias famílias, várias Inclusive sua histórias, família. inclusive a minha, muitas dores, muitos ganhos, muitos crescimentos e perdas. O que o senhor pode apontar hoje, padre, assim, ó, como as maiores belezas e também os maiores desafios das famílias hoje? O que está chegando lá para o senhor que a gente pode contribuir para esse público que nos assiste aqui? É. Acho que uma beleza que a gente enxerga como possibilidade para as famílias é a convivência e o cultivo da vida comunitária. As próprias equipes de Nossa Senhora nos ajudam, uma família enriquecendo a outra, aconselhando, partilhando um pouco o que está vivenciando, mas eu percebo isso também as famílias que participam lá na minha paróquia, na Igreja de São Pedro. A convivência com outras famílias, o fato de ter uma amizade cultivada, o fato de ter a fé partilhada, os pais se ajudam, se aconselham,
os filhos constituem amizade com filhos de outras famílias, acho que a vida comunitária, a convivência de casais com outros casais, a oração em comum, a espiritualidade, as reflexões bíblicas, os aconselhamentos, isso ajuda, sem dúvida, o crescimento das famílias. Um grande desafio é o entorno do que acontece na vida familiar, né? O contato dos filhos com filhos de outras famílias, com outros valores, com pessoas que não cultivam os mesmos valores que nós. O desafio de estar numa sociedade que é plural, onde as ideias são muito questionadas, alguns valores até relativizados, surgem assuntos conflitivos, opiniões diversas. Isso é um desafio. Não significa que seja ruim. Os desafios são oportunidade de crescimento para nós, mas eles trazem mais desafios, né? Para o convívio com os pais, com os irmãos, com a comunidade de fé. O fato de viver num mundo muito plural, muito conectado o tempo todo, onde todo mundo tem espaço para dar sua opinião, para levantar pontos polêmicos, isso traz mais desafio para a gente, requer de nós uma capacidade maior de responder a perguntas, de ajudar a solucionar questões, de apontar caminhos diferenciados. É um grande desafio hoje. A convivência com pessoas com valores tão diversificados. Lembrei aqui de um ensinamento seu que eu carrego para a vida. Já tem um tempo você falou conosco assim: você conhece as famílias dos amigos dos seus filhos? Você leva essas famílias para dentro da sua casa? Olha como é importante nós termos a visão, o acesso às pessoas que circulam com os nossos filhos, com os nossos familiares. Então, ter conhecimento sobre essas pessoas é uma coisa importantíssima, né? A gente vai falar agora de um assunto muito importante, que é o assunto negócios. E aí, como é que você vai direcionar negócios para o padre? Espera aí um pouquinho, vai ter um rápido comercial aqui e a gente vai falar assim de negócios e da igreja. A Carpodonto é uma clínica odontológica que há mais de 20 anos transforma vidas através dos sorrisos. Com uma estrutura física linda, moderna e muito bem localizada em Francisco Bernardino, a Carpodonto devolve estética, mastigação, autoestima e segurança para pacientes de todas as idades, de Juiz de Fora, região ou que vem de longe, para viver essa transformação com toda a modernidade, acolhimento e atendimento humanizado que só na Carpodonto você encontra. Você conhece a Rádio On FM? Sintonize 107,7 ou baixe nosso aplicativo. Rádio On FM. Os maiores sucessos de todos os tempos você só ouve aqui. Informação de Juiz de Fora e região com credibilidade. On FM, tocando emoções que conectam. Nosso telefone é o WhatsApp 3015-1077. On FM, uma rádio do grupo ISFB. De volta aqui no Alipod, vamos direto ao assunto. Como é que a gente vai conciliar negócios com igreja? Veja bem, a igreja é um grande empreendimento e o Padre Everaldo é gestor de um movimento que inclui, sim, finanças da igreja, gestão de pessoas. Padre, conta pra gente se tem algum tipo de preparação para os padres, como é que funciona essa organização e essa gestão de uma instituição tão séria, sólida, tradicional, mas tão grande como a igreja. Na verdade, eu sou padre das antigas, né? Eu estou fazendo daqui a 2 anos, 25 anos de padre. Então, uma formação específica nessa direção nós não tivemos. Depois de ordenado padre, claro que a estrutura da igreja vai dando suporte para a gente. As paróquias têm, e a igreja orienta que a gente tenha conselho administrativo, tem as pessoas que nos aconselham, mas uma formação específica hoje, atualmente, no curso de teologia, com os seminaristas que estão estudando e estão fazendo o caminho também espiritual para ser padre, eles já têm uma formação mais específica nessa situação, ou nessa área.
Agora, é verdade que também a sociedade vem de um tempo para cá se organizando melhor, e isso requer da igreja uma organização melhor. Aí nós temos oportunidade de atualizações, de aconselhamentos nas reuniões dos padres, o arcebispo procura trazer esse tipo de assunto, ou outros padres que trabalham mais ligados à administração, e a gente vai sendo orientado. O organismo central administrativo da igreja hoje tem um acompanhamento jurídico, um acompanhamento contábil, e eles vão nos orientando também, padre, paróquia por paróquia, como a gente deve trabalhar. Agora, no dia a dia, nós vamos gerindo um pouco com a experiência de vida, com aquilo que a gente percebe que é importante tomar algumas decisões, nós vamos sendo aconselhados por pessoas que ajudam a gerir a vida paroquial, mas é mesmo um organismo que depende financeiramente de uma boa gestão para desenvolver os projetos de evangelização. É importante que a gente tenha sempre em mente que aquilo que a igreja arrecada, o que ela promove para ter fundos, tem esse pano de fundo que é o investimento em projetos de evangelização ou aquilo que a igreja deve fazer como promotor do Evangelho de Jesus. Incrível. Eu quis abordar esse assunto porque muitas vezes a gente vai à igreja e vai embora para a nossa rotina e não tem a dimensão do quanto isso é grande e de quanta organização, acompanhamento é necessário. O Padre Everaldo está falando de igreja e eu falo sempre de gestão de negócios. Todos os negócios precisam de uma boa gestão, de um bom aconselhamento, de se cercar de pessoas especializadas, de pessoas que te levem a um caminho melhor, porque sozinho é muito difícil ou praticamente impossível você conseguir gerir um negócio independente da natureza que ele for. Mas o Padre Everaldo tem uma outra gestão que é muito peculiar, que é uma gestão de carreira. Vou te contar o spoiler que o Padre Everaldo é meu colega de profissão. Acredita nisso? Padre Everaldo tem uma formação de cirurgião dentista e eu te conheci dentista e padre. Conta para nós como é que foi essa organização. Hoje você já não atua mais na odontologia, mas eu sei que isso fez parte da sua formação. Foi fácil fazer essa transição de carreira? Como é que administrou isso tudo, padre? Na verdade tem isso mesmo, tem essa história na minha vida. Acho que a passagem ou a convivência foi muito normal e muito natural. Inclusive, me lembro com muita gratidão das orientações do padre Valmor, que hoje é o arcebispo de Belo Horizonte, era o reitor do seminário quando eu estava me aproximando da igreja de Juiz de Fora, o padre João Justino, o padre Geraldo Donice, eram os padres ligados à formação e que tinham uma visão muito bonita da inserção do padre na sociedade. Eu morei em Volta Redonda, onde as comunidades da igreja eram assistidas pelos chamados padres operários. É um grupo de padres que surgiu na França. Então, o padre da comunidade onde eu começava, em Volta Redonda, segundo grau, naquela época era motorista de táxi, ele tinha um táxi, mas tinha padre pedreiro, padre engenheiro, e aí eu comecei a associar dentro de mim a possibilidade de ter uma profissão e trabalhar no sacerdócio. A minha vida sempre foi ligada à igreja desde a minha infância, em Bias Fortes. E aí, Juiz de Fora ajudou nisso, porque o meu objetivo era fazer odontologia. Fui fazer odontologia, fui estudar, e ao longo do caminho eu participei de missões de férias na minha cidade, e fiquei sabendo da história do padre José Alves, que é que trabalha aqui em Juiz de Fora, é cirurgião dentista também, trabalhava na paróquia de Francisco Bernardino. Meu pároco durante muitos anos. Exatamente. Sempre com muito boas referências, um convívio lindo na comunidade, na paróquia, que já tinha um consultório. E ele me ajudou muito, me acolheu, e eu vim para o Seminário Santo Antônio, acolhido por Dom Clóvis, que era o arcebispo de Juiz de Fora, e por esses formadores que eu nominei, que tinham uma visão muito aberta, muito ampla. Eu fui acolhido como aluno como seminarista, aluno de filosofia e teologia, e trabalhando no consultório. E depois que eu fui ordenado, eu consegui conciliar o meu trabalho em Mar de Espanha, eu era padre em Mar de Espanha, chiador, senador Cortes, e vinha Juiz de Fora trabalhar. Aí depois, ao longo do caminho, foram surgindo outras necessidades. Eu fui estudar fora, fui chamado para trabalhar na formação como professor, e aí as coisas foram complicando naturalmente, mas eu me lembro de Dom Valmor dizendo assim: olha, Everaldo, você vai perceber um dia que a odontologia será um apêndice na sua vida. Não é que me deu problema e eu tive que tirar o apêndice, mas é que naturalmente eu fiz a passagem só para trabalhar mais ligado ao mundo da igreja, aquilo que ela pedia de mim,
como professor e como pároco na paróquia onde eu trabalho, mas trabalhei em outras paróquias já também. Imagina que delícia, todo dentista já é meio terapeuta. Imagina se ele for terapeuta, padre, devia ser tudo isso, hein? Eu poderia até trabalhar usando água benta, né, gente? Mas eu não trabalhava usando água benta, não. Mas o consultório tinha espaço, inclusive, para assuntos relacionados à espiritualidade. De Bento, vamos finalizar então na temática da fé. Eu queria que o senhor finalizasse para a gente esse incrível Alipod, trazendo uma mensagem final, uma bênção, uma oração, o que o seu coração pedir. O espaço é seu. Na verdade, queria deixar um conselho para a vivência da espiritualidade num mundo onde, ou num tempo onde existe uma tendência muito grande à individualidade. Eu enxergo hoje como uma possibilidade bonita para cultivar a própria espiritualidade, a vida comunitária, a ligação a um determinado grupo de pessoas, a troca de experiências, a mútua ajuda, onde você pode receber ajuda e pode contribuir também. Então eu acho que é essencial para um bom caminho espiritual, dentro da espiritualidade cristã, dentro do cristianismo católico, é a pertença a uma comunidade, é a participação em uma paróquia. Ali o cultivo é muito melhor e o enriquecimento muito maior, com certeza. Literalmente, a união faz a força. Muito obrigada aos nossos apoiadores, a Carpodonto, a Rádio One, a The One. Muito obrigada ao Padre Everaldo que veio participar aqui com a gente e a todos vocês que nos assistem. Até o próximo episódio. Eu te espero lá. Um grande abraço. Deus abençoe vocês.